Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é 1 Coríntios do capítulo 7 ao capítulo 9. Paulo estabeleceu a igreja em Corinto por volta do ano 50, 51 depois de Cristo, quando ele passou alguns meses por lá em sua segunda viagem missionária. Ela está lá registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Ele continuou a enviar correspondência e a cuidar da igreja depois da sua partida. Nós lemos isso em 1 Coríntios 5:9 ou 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Durante o ministério de Paulo em Éfeso, que durou aproximadamente 3 anos, isso durante a sua terceira viagem missionária, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do capítulo 18 para o capítulo 19, nós temos 2 viagens missionárias diferentes. Então temos um lapso de tempo bastante grande entre um texto e outro, apesar de ser uma sequência tão próximo no texto. Mas nós temos um espaço de tempo aí, pelo menos, para se considerar, levando-se em conta que foi da primeira para a segunda viagem. Então, durante essa, da segunda para a terceira viagem, durante essa terceira viagem missionária, Paulo ficou aproximadamente 3 anos em Éfeso, e enquanto ele estava por lá, ele recebeu relatórios perturbadores sobre a complacência moral que existia entre os crentes de Corinto. Para tentar então remediar aquela situação, ele enviou uma carta para a igreja. Nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 5, de 9 a 11. Essa é uma carta que possivelmente se perdeu, uma vez que, na que nós conhecemos como 1 Coríntios, Paulo cita uma carta anterior. Então houve no mínimo uma mais antes dessa que nós conhecemos como 1 Coríntios. Então, teoricamente, nós não temos acesso a essa carta. Existem até algumas teorias, nós podemos até comentar a respeito disso em outras mensagens, permitindo o Senhor, mas em princípio nós não tivemos acesso a essa carta anterior que é falada inclusive na própria carta que nós conhecemos como 1 Coríntios. Pouco depois dessa carta que ele escreveu e nós teoricamente não temos acesso a ela, uma delegação enviada por Cloé, membro da igreja de Corinto, fez um relato a Paulo sobre a existência de grupinhos dividindo a igreja em pessoas, ideias e essa coisa toda. Antes que ele pudesse escrever então uma nova carta, como aquela outra que ele escreveu e que nós oficialmente não temos, chegou uma outra comitiva vindo de Corinto e trazia uma carta fazendo algumas perguntas para Paulo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e no capítulo 16, versículo 17, nos mostram essa questão. Paulo, então, nesse momento, notou que tinha alguma coisa estranha, porque recebeu uma orientação, uma informação, entrou em contato, logo em seguida recebeu outra informação, e antes que pudesse reagir, veio uma terceira situação, agora com uma carta com várias perguntas. Então ele envia rapidamente Timóteo para Corinto. Está lá no capítulo 4, versículo 17. Mas ele parou um tempo e escreveu essa carta que nós conhecemos como 1 Coríntios, esperando até mesmo que essa carta chegasse a Corinto antes de Timóteo. Ele mandou Timóteo logo para tentar encaminhar algumas coisas, porque tinha alguma coisa muito estranha acontecendo, porque começava a chegar tantas informações, uma atrás da outra. Então ele mandou alguém para tentar conversar lá e saber o que estava realmente acontecendo e ajudar nas orientações necessárias. Mas ele escreveu rapidamente uma carta e queria até que essa carta chegasse antes de Timóteo. Está lá no capítulo 16, versículo 10 de 1 Coríntios. Bom, visto que aparentemente Paulo escreveu essa carta então perto do final do seu ministério em Éfeso, daqueles 3 anos, nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8, essa carta especificamente, que nós conhecemos como 1 Coríntios, pode ser datada por volta do ano 56 depois de Cristo.
5, 6 anos depois que a comunidade teria sido fundada por Paulo na segunda viagem missionária. Nós vemos nessa carta Paulo dando recomendações no tocante ao casamento, tanto levando em conta a literalidade do texto que nós conhecemos como Antigo Testamento, levando em conta a interpretação recomendada por Jesus, como nós lemos nos Evangelhos. E ele também fala a respeito dessas coisas do casamento a partir do seu entendimento pessoal. Ele deixa bem claro que separa essas coisas, apesar de entender que tem sabedoria para dar os seus pitacos. Ele prefere deixar claro: isso eu estou falando de mim mesmo, do meu entendimento. Ele não transforma o entendimento que ele tem, que parece certo, em vontade do Senhor para ter mais legitimidade. Ele deixa bem claro quando ele fala com base no texto do Antigo Testamento ou com base no que Jesus recomendava, e também ele deixa claro quando ele fala a partir do que ele entende que é mais adequado. É um baita de um exemplo que a gente deveria seguir, sabendo falar aquilo que nós entendemos e aquilo que nós observamos na própria palavra, aquilo que nós conseguimos dizer a partir da nossa experiência, com todo o conhecimento que nós temos, que não deve contrariar a palavra, é claro, mas dizer aquilo que nós entendemos pessoalmente das coisas e aquilo que nós entendemos a partir do que a Bíblia realmente recomenda. Porque há coisas que a Bíblia não diz com todas as letras, principalmente porque os anos foram passando, as coisas foram mudando na sociedade, tem muitas informações novas em relação ao tempo da Bíblia. Talvez as coisas não sejam novas, como diz o texto de Eclesiastes, e então nós podemos sim encontrar exemplos onde encaixar a ideia. E é possível sim, é claro que é. Mas é importante nós deixarmos claro aquilo que nós fazemos com observação pessoal e aquilo que nós dizemos da literalidade do texto bíblico. E aquilo que nós dissermos como observação pessoal não pode contrariar o texto bíblico, é claro. A preocupação com relação ao casamento está clara nessa carta. A sexualidade não pode ser vivida fora da realidade do casamento. É fato também que nós temos que lembrar que a dinâmica do casamento na sociedade passa por mudanças ao longo dos anos, ainda que seja um homem e uma mulher assumindo responsabilidades e tendo uma casa, cuidando de uma família, de filhos e essa coisa toda, dos bens e tudo mais. Havia, no tempo que se vivia no deserto, era levar para a tenda com uma grande festa, e levava para a tenda. Havia depois, quando estavam nas cidades, uma baita de uma festa para haver testemunho e o casamento estava confirmado. Então a realidade da dinâmica social do casamento, só festa, só levar para a tenda, mas aí então assumir a responsabilidade definitiva e não ficar levando todo mundo para a tenda ou todo mundo para a festa, não existia isso. Mas ao longo dos anos, claro, nós temos agora a questão do casamento civil, religioso e tantas outras coisas que a dinâmica da sociedade apresenta de outras formas. Então nós olhamos para a ideia do casamento e aplicamos as mesmas ideias que Paulo recomendava para o casamento naquela época, porque o casamento é uma instituição mantida, ainda que socialmente nós tenhamos diferentes formas de confirmar o casamento. Ele está mantido como instituição. E a sexualidade está guardada para essa instituição, para o casamento, entre homem e mulher. Pelo menos a Bíblia diz isso. A sociedade pode fazer o que ela quiser. É lícito fazer o que quiser, mas não tente dizer o que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que é dessa forma. Apenas isso. Os casados, inclusive, devem se dedicar um ao outro para que não haja problemas nessa área. Quer dizer, cada um deve ser cuidadoso para não ir pelo caminho errado da sexualidade por conta própria. Cada um deve tomar cuidado. Mas aos casados há uma responsabilidade a mais. Eles precisam se dedicar um ao outro para evitar ainda um problema maior, que pode culminar até mesmo com um adultério. Acredita-se que a ideia da volta de Jesus para logo gerasse em muitos cristãos do início da pregação do Evangelho o entendimento que eles deveriam se ocupar mais dessa pregação e do próprio ministério. Por isso Paulo recomenda
até mesmo contra o casamento, mas nunca como forma de liberdade sexual, pois o sexo estava guardado para o casamento. Não havia erro em se casar ou não se casar. Apenas era preciso saber que isso dividiria as atenções entre as coisas do mundo, as responsabilidades da casa, da família, dos bens e de tudo mais, e a pregação do Evangelho, que deveria ser feita também. E quem tinha então a responsabilidade familiar teria que tomar atenção também dessas coisas. Paulo fala com todas as letras nesse texto contra uma interpretação que muitos fazem. Olha só, em 1 Coríntios já vai ser então a segunda coisa que nós vemos as pessoas falando com naturalidade, parecendo que o texto diz, e na verdade o texto não diz. Por isso a necessidade de se ler o texto e ter conhecimento. Ele não chama julgo desigual o casamento entre um fiel e um infiel, como muitos às vezes dizem. Principalmente porque poderia acontecer de, já casados, um se converter e o outro não. E aí, então Paulo diz com todas as letras que aquele que é convertido santifica o casamento também com relação ao que não é convertido. Paulo não diz que isso é julgo desigual. Paulo não fala isso com todas as letras, como muitas vezes se diz que ele fala. Não é relacionado a esse assunto a ideia de julgo desigual no pensamento de Paulo. Outros têm outros pensamentos, mas dizer que Paulo pensa assim, está errado. Não está escrito isso na Bíblia. Eu vou fazer agora como Paulo faz. Ele faz a orientação dizendo, eu até tenho entendimento, mas isso é o meu entendimento. Então, esse é o meu entendimento. Eu penso que seja melhor que o casal tenha sim a mesma fé. É muito melhor. Mas isso não é impeditivo para o casamento dentro do pensamento de Paulo. O julgo desigual, no pensamento de Paulo, refere-se a acordos, negócios e afins. Não ao casamento, porque ele inclusive diz com todas as letras que aquele que é crente santifica o casamento até por conta daquele que não é crente. Então não é esse o ponto, tá? É preciso deixar claro o que o texto realmente diz e o que o texto não diz. A respeito da carne sacrificada aos ídolos, a gente já comentou que acredita-se que muito em outras mensagens, é claro, nós já comentamos que acredita-se que essa seria a grande chance de algumas pessoas comerem carne. Acredita-se que o acesso à carne não era para todos. E aí essa carne que não era queimada no sacrifício aos ídolos, ou ia parar em grandes festas, onde as pessoas eram convidadas a comer, ou essas carnes eram vendidas no mercado a preços mais baratos, e aí então as pessoas tinham acesso. Só que havia aqueles que entendiam que tinha problema em comer essa carne. E no fim eles acabavam comendo, porque era grande chance de comer carne, eles acabavam comendo porque outros diziam que não tinha problema. Esse é o grande erro nessa história que Paulo está alertando, e isso vale para qualquer assunto. Se você entende que algo é errado, não faça. Não interessa o que as pessoas façam, não interessa o que as pessoas argumentem. Lembra aquela história que muitas mães falavam, quando os filhos diziam que todo mundo ia fazer certa coisa, e a mãe dizia, você não é todo mundo, você não é todo mundo. Não faça porque as pessoas fazem, não faça porque as pessoas dizem que não tem problema. Só faça se você entender que não tem problema, se você entender que não é errado. Não faça se você tem alguma coisa que gera no seu coração a dúvida do acerto ou do erro. Não faça. Paulo diz, com todas as letras, que ele não vê problema. Mas o mais forte na fé e que não vê problema, não pode ficar explicando isso. Paulo foi ousado ao apresentar essa realidade e, ao mesmo tempo, ele disse que, se fosse necessário, ele não comeria carne para evitar qualquer tipo de escândalo nessa área. Então, isso fica claro para mim. Ainda que Paulo tenha tentado explicar, ele tenha dito não tem problema, ele ainda disse, mas se você continua entendendo que tem, eu paro de comer carne por completo, porque eu não quero esse problema.
Vamos criar, na verdade, um ambiente onde haja um acerto, um ajuste. Comer carne ou não comer carne não vai mudar a questão da salvação. A questão não é a capacidade argumentativa em si. Paulo tinha e Paulo fez a argumentação. A questão é você deixar para lá aquilo que não é essencial na fé por amor. Paulo não recomendou deixar para lá a questão da sexualidade, por exemplo. Antes ele falou com detalhes, porque nesse caso ele entendia como importante. E o texto é muito claro, e as pessoas tentam então dizer que não, que dá para ser assim, dá para ser assado, cozido. O texto é extremamente claro. A sexualidade, do ponto de vista da Bíblia, é para ser vivida no casamento por homem e mulher. Esse é o ponto de vista da Bíblia. As pessoas podem fazer o que elas quiserem, elas só não podem tentar dizer que a Bíblia diz o que ela não diz. Está escrito com todas as letras. Gostemos ou não, se nós queremos seguir o que a Bíblia diz, nós devemos fazer as coisas de acordo com o que ela apresenta. Não devemos dizer estamos seguindo e fazer o que nós queremos ou mudar a interpretação, porque isso é ponto de vista, é a sua opinião. Não é a minha opinião, é o que o texto diz com todas as letras. Agora a pessoa pode fazer o que ela quiser. Qualquer coisa, tudo é lícito, a pessoa faz o que ela quiser. Agora nós fazemos o que é conveniente à vontade do Senhor. Nem tudo é conveniente à vontade do Senhor. Apenas isso. Agora, fazer ou não fazer, as pessoas são livres. Alguns tentam dizer que tem que proibir de fazer, não pode permitir. Não, as pessoas são livres. Deus deu livre-arbítrio. Eu não vou tirar o livre-arbítrio das pessoas. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Agora, se você quer viver de acordo com a vontade do Senhor, você tem que olhar para a Bíblia e fazer as coisas de acordo com o que a Bíblia recomenda. E não tentar mudar o que o texto bíblico diz. Então, na questão da sexualidade, Paulo foi incisivo, porque era importante para a questão da santidade, para a questão da salvação, para a questão da vida mesmo com o Senhor. Agora, no que diz respeito à carne, comer ou não comer não muda nada essa questão da santidade. Em vez de então perder tempo explicando o que pode ou o que não pode, porque não tem problema, nesses casos que não são essenciais, é melhor, por amor, simplesmente deixar isso para lá. Deixa o Espírito operar e as pessoas vão entender por conta própria. Sim, há situações que eu entendo que nós devemos deixar simplesmente para lá esses assuntos e não ficar insistindo, e há outros que são realmente sérios e que nós precisamos levar em conta a devida interpretação e a devida explicação. Ainda a respeito de comer carne, alguém pode dizer que a Bíblia diz que não é para comer carne. Deus falou que não era para comer carne. Tem um texto em Gênesis que realmente diz lá que era para comer da relva, das verduras, legumes, o que quer que seja. Depende então da tradução. Tem realmente um texto em Gênesis que diz isso. Só que depois do dilúvio tem um texto que acrescenta a tudo isso a carne, também havendo a permissão para comer carne. Então, se alguém disser que a Bíblia diz que não pode comer carne e isso está mantido, nós temos que explicar que a Bíblia disse que houve um tempo em que não podia, mas depois passou-se a poder. Agora, isso não é essencial para ter ou não ter a salvação, então não temos que ficar discutindo se pode ou se não pode, se deve. Vamos comer legumes, frutas. Daniel não ficou mais bonitinho com os seus amigos, mesmo comendo apenas verduras e legumes e bebendo água? Porque ele tentava fugir daquilo que ele não teria como controlar, das carnes que viriam, porque ele come carne. O texto mesmo de Daniel deixa claro que ele come carne. Só que naquele momento ele não teria como saber se viria carne que era contra a lei. Então ele preferiu evitar todo tipo de carne. É esse o sentido, é essa a ideia. Se tem algum problema, evita tudo. Mas não tente dizer que a Bíblia fala uma coisa que a Bíblia não diz. Houve um momento, sim, que a Bíblia disse que não incluía carne na dieta, mas depois do dilúvio ela foi incluída. Então é possível sim comer ou não comer carne, é questão de entendimento pessoal. Dessas coisas de carne sacrificadas principalmente, é melhor deixar para lá. Se houvesse algum problema, era melhor deixar para lá. Hoje em dia é a mesma coisa, se houver algum problema, deixa para lá, come verdura, legume, não tem problema. Não tente dizer que é porque a Bíblia diz que não pode, porque daí nós vamos dizer o texto de Gênesis depois do dilúvio em que confirma que pode, mas se vai ficar causando problema que pode ou não pode, porque não sabe se foi sacrificado, se foi dedicado a ídolo, se foi isso, se foi aquilo,
deixa para lá simplesmente, é melhor do que ficar insistindo. Apesar de Paulo dizer não tem problema, ele disse, mesmo assim eu deixo para lá, mesmo entendendo que não tem problema, eu deixo para lá porque eu não quero que o outro tenha problemas por conta do que eu estou fazendo, porque alguém acaba fazendo porque o Paulo disse que não tem problema, a pessoa continua achando que tem, mas vai lá e faz porque Paulo disse que não. Não, a pessoa tem que entender pessoalmente que não tem problema. Paulo deixa claro também que quem faz a obra pode se beneficiar economicamente dela. Sempre há os que infelizmente exageram e querem mais do que o necessário. Mas desde o tempo da lei, quem trabalha na obra do Senhor, a lei mesmo deixava claro que havia o sustento também a partir desse trabalho na obra do Senhor. O sacerdote ficava com a carne que não era queimada totalmente no sacrifício para que fosse mantimento para ele e sua família. Havia ofertas, dízimos e tantas coisas que também serviam para o cuidado da casa do Senhor. E disso também quem trabalhava na obra tinha o seu sustento. Então desde a lei existe isso. Mas também vemos no Antigo Testamento, lá no primeiro livro de Samuel, o exemplo dos filhos de Eli. Que entendemos sim, o Senhor dá o sustento, mas esses filhos de Eli, eles queriam mais, eles exageravam, eles cobravam mais, eles queriam mais do que o que era definido. E então tiveram problemas para mostrar que estavam indo contra a vontade do Senhor. O problema não era ter o sustento, o problema é que eles estavam querendo mais e exageradamente. Nós precisamos acreditar na seriedade daquele que realmente precisa do sustento para se dedicar à obra do Senhor, em vez de achar que todos são errados, porque, infelizmente, alguns exageram e erram. E os que realmente precisam desse sustento a partir da obra devem tomar cuidado para ter o que é certo e necessário, e não ficar tendo lucro, tendo mais e mais do que o que realmente precisa, porque o sustento não é dado pelo o que ganhamos a mais, o sustento é dado pelo Senhor. E ainda que não tenhamos tudo, nós não sentimos falta de nada, porque o Senhor é a nossa provisão. Nós não sentimos falta de nada enquanto fazemos a sua obra. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.